Olá, lindeza, tudo bem? Bem-vinda e bem-vindo a mais uma aula no meu canal Além da Anatomia. Eu sou Beatriz Ribeiro e tenho uma pergunta para você. Por um acaso você conhece o trajeto de entrada e saída de ar dos pulmões? Não? Então, fica comigo que a gente vai falar a respeito disso. Bora lá? Então, galerinha, o que acontece? No momento que a gente inspira, ou seja, puxa o ar, e no momento que a gente expira, solta o ar, esse ar está entrando e saindo dos nossos pulmões. Para isso, no momento de entrada do ar, no momento da inspiração, esse ar entra pelo nariz, passa pela cavidade nasal, faringe, laringe, pela traqueia, brônquios, bronquíolos, até chegar aos alvéolos, que é a unidade funcional desse pulmão, ventilando então totalmente esse pulmão. Então, o que, que é ventilação? Ventilação é a entrada e saída do ar, tá? Então, quando a gente fala em ventilação pulmonar, é a entrada e a saída de ar desses pulmões. E uma estrutura importantíssima, que é parte condutora desse ar, é a traqueia. Traqueia é essa estrutura que em um jovem adulto saudável tem em torno aí de 10 a 12 centímetros. É um tubo cartilaginoso que permite, então, a passagem desse ar no momento da ins e da expiração. Ao final desse tubo cartilaginoso, nós temos a bifurcação da traqueia. Então, essa traqueia bifurca em brônquio principal direito e brônquio principal esquerdo. Ponto importante aqui, que externamente temos a bifurcação da traqueia. Então, quando estamos observando essa traqueia de fora, bifurcação. Agora, no momento que observamos essa traqueia de dentro, então estamos observando ali esse tubo de dentro, nós observamos a carina. Aí sim, observamos a carina da traqueia. Então, exatamente no ponto onde a traqueia bifurca, temos uma projeção cartilaginosa aí, que é conhecida como carina, mas isso é só internamente, tá? Então, carina, porque os anatomistas falam que parece aquele bico de navio, e esse bico de navio tem o nome de carina, os anatomistas enxergaram isso, né? Lembre-se que eles utilizavam, assim, alguns alucinógenos, umas sementes de papoula, geravam uns rapés. Então, a gente releva algumas coisas aí da anatomia do que eles visualizavam e comparavam com coisas aí do mundo, né? Então, carina na traqueia. O importante aqui é entender que a carina na traqueia a gente visualiza internamente e a bifurcação da traqueia externamente. E aí, no momento que essa traqueia bifurca em brônquio principal direito e esquerdo, o que temos de relevante aqui? Observem que o brônquio principal direito, ele é quase que uma continuidade dessa traqueia, olha só. Então, esse brônquio principal direito, ele é verticalizado, curto e tem um diâmetro um pouco maior quando comparado ao brônquio principal esquerdo. O brônquio principal esquerdo, veja só, ele é horizontalizado, um tanto mais longo e tem um diâmetro um pouco menor. Por que que isso é relevante? Então, vou trazer aqui duas situações ou condições clínicas que são importantes. A primeira, quando a gente fala de broncoaspiração. Então, por um acaso, o indivíduo ali broncoaspirou um corpo estranho. Onde será mais fácil esse corpo estranho se alojar? No bronco principal direito ou esquerdo? Hum? Hum? Isso mesmo, meu amor. No brônquio principal direito. Por quê? Porque esse brônquio principal direito tem um diâmetro um tanto maior e é quase que uma continuidade na traqueia, tá ali verticalizado. Então, no momento que vem descendo, né, esse corpo estranho ao longo da traqueia, é mais fácil se alojar no brônquio principal direito, ok? Qual que é o problema disso? Esse corpo estranho pode obstruir esse brônquio principal direito, né, causar ali uma obstrução parcial ou total do diâmetro desse brônquio. Isso vai causar um aumento da resistência da via aérea e, consequentemente, vai afetar o fluxo, vai diminuir o fluxo aéreo. Se essa obstrução for total, vai causar uma interrupção total desse fluxo aéreo. Ou seja, o pulmão direito vai parar de ventilar. O pulmão direito não ventilando, ele vai colapsar, ele vai fechar, ele vai colabar.
E isso é um grande problema, porque agora esse pulmão não está mais fazendo, né, permitindo ali troca gasosa com os capilares, permitindo a oxigenação do sangue. Vai dar ruim, né? Agora, uma outra situação. Por exemplo, quando o indivíduo precisa ser intubado. Então, uma intubação orotraqueal. Por algum motivo, esse pulmão não ventila bem mais sozinho, precisa de um auxílio de um ventilador mecânico, então vai precisar fazer essa intubação orotraqueal. Então, no momento que esse tubo é colocado, o ideal é que ele permaneça na traqueia. Então, que ele fica ali bem posicionado na traqueia para poder enviar ar, né? Tanto para o bronco principal direito como o bronco principal esquerdo, ventilando então ambos os pulmões. Mas, por vezes, se coloca um pouquinho mais, né? Esse tubo orotraqueal e esse tubo pode causar uma situação clínica que é conhecida como intubação seletiva. O que é intubação seletiva? Você intubar um brônquio, somente um brônquio, ventilando então somente um pulmão. Agora eu pergunto para você, qual que é o bronco que corre o maior risco de ser intubado seletivamente? O bronco principal direito ou esquerdo? Pois é, exatamente. Mais uma vez, brônquio principal direito. Então, quando a gente fala em intubação seletiva, quem corre o maior risco de ser intubado seletivamente? Brônquio principal direito. Aí o que vai acontecer aqui? Que somente o pulmão direito vai ventilar. Agora, o pulmão esquerdo não está recebendo uma ventilação, não está mais entrando e saindo ar desse pulmão esquerdo. Por quê? Porque a ventilação, esse tubo orotraqueal, só está entubando o bronco principal direito, consequentemente só está ventilando o pulmão direito. Então, dessa maneira, não tendo ventilação do pulmão esquerdo, o que pode acontecer com esse pulmão esquerdo? Colapsar, o que também é um grande problema. Porque, gente, quando o pulmão colapsa, isso gera um novo problema, né? Uma nova condição clínica aí. E fazer o recrutamento desse pulmão demanda toda uma nova estratégia que é um tanto mais complicada e isso pode trazer complicações para o paciente, inclusive levar esse indivíduo a óbito. Então, tem que tomar bastante atenção em relação a isso. Por isso que sempre após a intubação, a primeira coisa que você observa é se ambos os lados estão expandindo de uma maneira simétrica. Uma outra maneira é você auscultar, né, esses pulmões para ver se ambos estão ventilando e também a radiografia para ver o correto posicionamento desse tubo orotraqueal, ok? Então, meus amores, é isso. Eu, Beatriz Ribeiro, espero ter ajudado você com mais essa aula. Se você ainda não me segue lá no Instagram, aguardo você. Se ainda não se inscreveu no meu canal, por favor, né? Ajuda, dá aquela força para que eu consiga continuar voltando com mais aulas para você. E também compartilha com aquele colega que está precisando entender mais sobre esses assuntos, ok? Então é isso, muito obrigada pela sua atenção, por me acompanhar até aqui e até a próxima aula. Beijo.